Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seguidor e seguidora do Centro Espírita Caminheiros da Luz. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma palestra aqui da nossa casa. É um prazer estar com vocês. Eu queria dizer que eu resolvi fazer uma brincadeira nessa palestra que eu estou preparando, com base nos vários vídeos que fazem sucesso no YouTube, né? Com 5 dicas disso, 5 formas de fazer aquilo, 10 coisas que, enfim, alguns de vocês já devem ter acompanhado alguns vídeos no YouTube que trabalham com essa forma de captar a atenção de quem está assistindo, e eu resolvi fazer uma brincadeira nessa palestra, e a palestra tem como título 10 coisas que aprendi com André Luiz. De onde é que veio a inspiração para isso? A gente, eu faço parte de um grupo chamado Doutrina Viva, e nós temos um programa no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim, que está analisando a obra de André Luiz. Nós estamos analisando o livro Nosso Lar, capítulo a capítulo. E a gente pega os ensinamentos que estão ali, tenta trazer para a nossa realidade, né, para a nossa realidade prática, pegar o que as preciosas lições que André Luiz traz em cada um daqueles capítulos, que são riquíssimos em ensinamentos, e aplicar um pouco na nossa reflexão diária de como é que a gente pode se tornar pessoas melhores aqui ainda nesta encarnação. Então eu peguei um pouco desse material, vou condensar aqui e transformar nessa palestra para vocês de 10 coisas, 10 lições que tive com o André Luiz, 10 coisas que eu aprendi com ele, 10 aprendizados que a gente pode refletir dentro dos 10 primeiros capítulos da obra Nosso Lar. Então vamos lá? Aprendizado número 1. É preciso acender a nossa luz antes da morte. André Luiz, no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, relata o seu sofrimento, né, no que depois vem ser chamado aí no livro de umbral. Ele diz que em momento algum durante seu período de sofrimentos o problema religioso surgiu tão profundo na sua mente, né? Aqueles princípios puramente filosóficos, políticos, científicos pareciam naquele momento para ele agora extremamente secundários em relação à vida humana. Tudo isso para ele significava um patrimônio valioso nos planos da Terra, mas ele tinha que reconhecer que a humanidade ela não é constituída apenas de gerações transitórias, né? Gerações que vão aí sucedendo umas às outras, né? Mas sim de espíritos eternos que estão a caminho de uma gloriosa destinação, a caminho da perfeição possível. Ele percebeu que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. E o que seria esse algo para ele? A fé. A fé, que, segundo André Luiz, é a manifestação divina no homem. Ele percebeu também que, enquanto ele estava na carne, vivo, no corpo, nunca tinha procurado as letras sagradas dos testamentos, dos evangelhos, com a luz do coração. Ele nunca estudou verdadeiramente as palavras do evangelho, enfim, a mensagem do Cristo, qualquer coisa religiosa nunca tinha o tocado de forma verdadeira. Ele foi filho de pais muito generosos, sempre teve tudo que podia na infância, né? Teve uma infância muito fácil de se viver, uma família com muito dinheiro, podia proporcionar tudo que ele precisava. Enquanto ele estava na Terra, ele gozou de bens, né? Colheu todas as bênçãos da vida, porém não retribuiu nada ou praticamente nada para outras pessoas mais necessitadas. Ele possuía um lar maravilhoso, só que esse lar não estava aberto às pessoas que estavam passando por dificuldades. Ele se deliciou com os júbilos da família, mas se esqueceu de estender essa bênção à imensa família humana, né? Ele foi completamente surdo aos deveres da fraternidade para com seus irmãos. Em resumo, ele disse, né, André Luiz afirma que não desenvolveu na Terra os germes divinos que Deus deu. Ele sufocou tudo isso consigo, cheio de bênçãos, né, cheio de possibilidades mil, materialmente falando, na vida enquanto encarnado, conteve-se no bem-estar próprio, né, sem compartilhar com ninguém. E assim, ele acabou não preparando o seu espírito para essa nova vida espiritual, para essa nova realidade que se abre para nós após o desencarne, após a morte do corpo físico. Então ele termina o capítulo chamando as pessoas da Terra para evitarem esse caminho de amargura, fazendo o quê? Preparando os campos interiores do coração. Ele diz para nós acendermos nossas luzes, né, essa centelha divina que a gente traz em nós mesmos, antes de atravessarmos as portas que a morte nos abre.
Ele nos orienta a buscar a verdade antes que a verdade da vida nos surpreenda. Ou seja, antes que a verdade da vida espiritual, da verdadeira vida, acabe nos surpreendendo, nos pegando de calças curtas e nos fazendo sofrer. A gente precisa trabalhar agora, né, na labuta do burilamento espiritual, agora, nessa vida, nesse momento, enquanto estamos aqui, para não chorarmos depois lá no plano espiritual, como aconteceu com ele. Aprendizado número 2. Não espere um sofrimento insuportável para se lembrar da existência de Deus. No capítulo 2, André Luiz destaca vários sofrimentos pelos quais passou lá no umbral. Ele relata que, num momento de sofrimento extremo, acabou se lembrando que deveria existir o que ele chamou de um autor da vida em algum lugar, onde fosse, onde quer que fosse, né, em qualquer lugar do universo. Ele diz que essa ideia, né, tanto sofrimento fez ter essa ideia, que essa ideia trouxe um certo conforto para o seu coração e fez com que ele confessasse a falência do seu amor próprio e do seu orgulho. Então, neste momento de sofrimento extremo, quando ele já não tinha mais nenhuma energia em seu corpo espiritual, quando ele não conseguia mais nem se reerguer, ele pede a Deus que lhe estenda suas mãos paternais. E aí, nesse capítulo, André Luiz faz uma reflexão muito interessante, no sentido de que seria preciso sofrer muito para entender todas as misteriosas belezas da oração, da prece. Ele afirma que é necessário haver conhecido o remorso, a humilhação e a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. E aí eu coloco um questionamento aqui para vocês. Será que é realmente necessário ter sofrido muito para entender as belezas misteriosas da oração? Será que a gente não pode fazer uso da oração por termos aprendido com os ensinamentos dos Espíritos, por exemplo, que nos trazem vários relatos do poder que a oração tem, né, da sua eficácia, de que as preces do coração, as preces realmente verdadeiras, elas são ouvidas, contanto que nós façamos a nossa parte? Será que a gente precisa passar por sofrimentos tão profundos quanto os de André Luiz, quanto os sofrimentos que André Luiz passou nos seus primeiros anos após a morte do corpo físico, para a gente se lembrar que nós temos em nossas mãos esse recurso tão precioso que é a prece? Então fica aqui essa reflexão, porque eu acredito que a gente não precisa sofrer tanto assim para se lembrar que existe um Deus que olha por nós, né? Se nós temos a fé na existência dessa inteligência suprema que tudo criou e tudo dirige, acho que a gente não precisa sofrer tanto para se lembrar que podemos pedir a sua ajuda, que ele estenda as suas mãos paternais sobre nós e nos console, nos ajude, nos fortaleça sempre que precisarmos. Aprendizado número 3. O poder da prece, continuidade desse capítulo aí. Né, André Luiz, em Nosso Lar, ele relata uma prece, né, ele estava lá na colônia, ele relata que presenciou uma prece coletiva que aconteceu em Nosso Lar, né, uma prece coordenada pelo governador da colônia, em um momento em que todos lá do local estavam conectados ao mesmo tempo, orando juntos. Ao final desse relato, André Luiz retorna a seus aposentos no hospital e diz que essa prece coletiva tinha operado nele uma transformação completa. Assim. Ele se sentia confortado, com a alma envolvida por aquela prece e com o coração cheio de esperança. Então fica aqui um exemplo do que uma prece coletiva, né? Do que orações realizadas em grupo, de forma realmente sentida, preces vindas do coração, realmente verdadeiras, o poder que essas preces podem operar, não só quem está saudável, não era o caso de André Luiz, que ainda estava se recuperando, né? Mas o poder que essas preces podem operar, não só em quem está saudável, mas também em corpos com saúde debilitada, que precisam de conforto, que precisam de uma reconstituição e reequilíbrio físico. A importância disso, por exemplo, no atual momento que a gente está passando, um momento de pandemia, um momento com milhões de pessoas contaminadas, milhares de pessoas sofrendo muito com a doença, né? Milhares de pessoas internadas, milhares de pessoas em UTIs, um sofrimento corporal e espiritual certamente muito grande, o poder que a nossa prece tem sobre essas pessoas, o poder que a nossa prece tem de aliviar sofrimentos, de confortar, de ajudar, inclusive, no reequilíbrio físico e espiritual de nossos
irmãos. Então a prece tem um poder muito importante, a gente não pode ignorar a ação que o magnetismo de uma oração verdadeira tem sobre nós. Aprendizado número 4. Não sejamos suicidas inconscientes. André Luiz continua seu relato, né, de uma visita que ele recebe de benfeitores do nosso lar, aí no caso, Clarencio e Henrique de Luna, nessa oportunidade, que vão verificar lá no hospital onde André Luiz está, como é que ele se encontra, como é que está a situação da saúde dele. Ao ser informado que ele teria morrido em razão de um suicídio, André Luiz fica melindrado, ele não concorda, porque para ele tinha morrido numa mesa de cirurgia. Mas é aí que os amigos espirituais esclarecem como é que foi sua vida, como é que o organismo espiritual de todos nós, né, não só o dele, como é que o nosso organismo espiritual apresenta a história completa das ações praticadas no mundo, né? Olhando o nosso organismo espiritual, é possível ver tudo que nós fizemos com os nossos corpos durante as nossas vidas aqui na Terra, enquanto encarnados. Então, André Luiz foi um suicida inconsciente porque levou uma vida que foi aos poucos minando a saúde dos seus órgãos vitais, principalmente na região gastrointestinal, né? Intestinos, estômago, fígado, rins, enfim. Todo o seu aparelho gástrico, por exemplo, foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas que aparentemente eram sem importância. A sífilis foi devorando algumas de suas energias essenciais e no campo dos sentimentos, das emoções, a cólera, a raiva, foi um manancial de força negativa em seu corpo. Sobre o meu aprendizado aqui, quantas pessoas no mundo, diariamente, não desencarnam nas mesmas condições que André Luiz? Quantos de nós também não podemos ser suicidas inconscientes graças à maneira como levamos a vida, graças à maneira como nos alimentamos, graças à maneira como lidamos com a bebida, com as bebidas alcoólicas, né? Graças aos vícios de todo tipo que temos da carne, cigarros, drogas lícitas, drogas ilícitas, alguns vícios ligados à questão sexual, aos impulsos sexuais. Então, quantos de nós não podemos estar na mesma situação que André Luiz? Fica aqui esta reflexão, desse aprendizado que eu convido vocês a ter na leitura deste capítulo número 4 de Nosso Lar, né? Não sejamos suicidas inconscientes. Aprendizado número 5. Não faça parte da massa humana. Eu estou aqui querendo fazer uma brincadeira com essa frase, na verdade. Afinal de contas, é impossível a gente não fazer parte da humanidade, lógico. Mas o que eu quis dizer aqui é para que a gente não faça parte daquela massa humana que eu quero dizer é um grande grupo, é um grupo gigantesco de pessoas que não aceita os convites que Deus nos faz para seguirmos os caminhos que levam até Ele, ou talvez o caminho que leve até Ele. Que ensinamento é esse? Aquela ideia presente, né, nos evangelhos de que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. No início do capítulo 5, André Luiz tem uma conversa com Lísias, outro dos benfeitores de Nosso Lar, Lísias que acompanha ele em várias passagens, né, dessa obra, desse livro. Vários aprendizados que André Luiz tem lá são dados em conversas, né, em apresentações, em elucidações que Lísias faz para ele. André Luiz descobre que um enorme número de pessoas que chegam em Nosso Lar chegam nas mesmas condições que ele chegou ou em condições ainda muito piores. André Luiz pergunta se a colônia seria um local ou um departamento celestial dos eleitos, assim, só chega pessoas aqui, né? Provavelmente André Luiz achando que ele seria um eleito, que ele estaria numa situação espiritual excelente. E aí Lísias responde, meu caro, muito pelo contrário. A maioria das pessoas na Terra prefere aceitar outros gêneros de convites aí, não os chamados de Deus. E aí André Luiz aprende que diariamente milhares de criaturas são retiradas da esfera da carne no doloroso estado de incompreensão, de não saber, porque nunca se preocuparam em estudar e entender os propósitos da vida, os propósitos de estarmos aqui e o que existe depois da morte, quais são as consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas aqui no porvir, né? Muita gente, então, quando morre, acaba
entrando no plano espiritual num estado de compreensão, sem saber o que aconteceu, sem saber onde é que está o corpo físico, o que aconteceu, por que que a minha família não está aqui, por que que meus familiares não me veem, por que que eles não me ouvem. Esse estado de confusão mental que a gente está acostumado a ver em vários casos, várias passagens, né, nos estudos aí da doutrina espírita. André Luiz aprende também que a morte do corpo ela não nos conduz a um céu de milagres, né, uma situação de paz e de tranquilidade, muito pelo contrário. A morte do corpo leva os nossos espíritos a mais trabalho. A gente percebe que a gente precisa, né, depois de um tempo no plano espiritual, a gente precisa voltar para um outro corpo, uma outra carne, para darmos continuidade aos nossos trabalhos de evolução e para a gente retificar, consertar os erros que cometemos em existências anteriores. Então fica aqui o ensinamento nesse capítulo, de que se a gente está sempre necessitando trabalhar para evoluir, melhorar, né, a nossa condição espiritual, a gente faz isso através deste corpo, desta carne, do corpo físico. E o corpo físico nos é fundamental nesse processo de aprendizado, de retificação, de aprimoramento, de evolução. Né? Então, a gente tem o costume de colocar, inclusive algumas tradições doutrinárias religiosas têm muito costume de colocar a culpa das nossas escolhas equivocadas na carne, nas tentações da carne, né? O problema é o corpo, a carne é fraca, a culpa é do corpo, os instintos do corpo. A gente aprende com Lísias nesse capítulo que o corpo, na verdade, ele tem que ser, a gente tem que ter uma devoção, um agradecimento muito grande por termos este corpo como uma forma, como um veículo que nos conduz numa trilha de aprendizado, de trabalho e aprendizado nesta vida, em busca do nosso aprimoramento, da nossa evolução. Então, talvez, de certa forma, aqui dentro desse aprendizado número 5, há dois aprendizados, né? Um, para que a gente saiba aceitar os convites divinos, né? Para que a gente não deixe o corpo físico, na hora do desencarne, em condições muito ruins, de muito sofrimento. E um segundo aprendizado é a gente entender essa oportunidade, essa bênção divina da encarnação, consequentemente da reencarnação, né? Das encarnações sucessivas. A gente tem que enxergar a vida na carne como uma bênção enorme da divindade para que a gente possa ter tempo de trabalhar em nosso proveito, consertando nossos erros, né? Retificando nossos erros e construindo um futuro espiritual melhor para nós mesmos. E aí a gente dá sequência para o aprendizado número 6. É importante não reclamar dos próprios problemas. No capítulo 6, André Luiz fala sobre seus sofrimentos causados pela grande saudade que ele tem da família, pela preocupação com a família que ele deixou, ainda mais agora, depois de ter descoberto que ele passou um bom tempo no umbral. Né? Ele diz que a sua dor é muito amarga, porque ele foi um homem muito devotado à família, que está muito infeliz lá em nosso lar por causa desse grande sofrimento emocional. E aí, dessa vez, é o mentor Clarencio quem pergunta se ele deseja a cura espiritual. Depois de ouvir calmamente esse lamento, essas várias reclamações que André Luiz faz nesse capítulo, ele pergunta: meu amigo, você está querendo a cura espiritual? André Luiz responde: sim, claro. E aí, Clarencio diz: então aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. O mentor continua dizendo que é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios, ao invés de ficar se lamentando o tempo todo pela situação que nós estamos. Clarencio esclarece para André Luiz a importância do trabalho lá na colônia de Nosso Lar. Ele diz que enquanto na Terra o trabalho busca a garantia monetária da subsistência, né, você precisa de dinheiro aqui para sobreviver, no plano espiritual, o trabalho busca as aquisições definitivas do espírito imortal, ou seja, você trabalha para evoluir espiritualmente. Segundo Clarencio, a dor para os espíritos significa uma possibilidade de enriquecer a alma. É uma possibilidade, não é o único meio. Fique bem claro isso, eu gosto muito de frisar isso. A gente acha que o caminho é sofrer, tem que sofrer, sofrer é bom. Não. O sofrimento, caso você passe por ele, a dor, é uma possibilidade de enriquecer a alma. Né? É essa luta que constitui um caminho para divinas realizações no seu caminho espiritual. E sobre a saudade da família, Clarencio diz para André Luiz que ninguém vai condenar essa saudade que é justa, né? Ninguém vai querer fechar essa fonte de sentimentos tão sublimes de amor pelos familiares que continuaram na Terra,
né, quando a gente está no plano espiritual. Porém, Clarencio afirma que o pranto de desespero não edifica o bem. O choro, o pranto, né, simples, o simples choro de desespero não edifica nada, não constrói nada, não melhora a situação de ninguém, nem a sua, nem da sua família que ficou na Terra. E a gente pode fazer até aqui um oposto, né? Chorar por quem já foi, chorar de desespero quando você perde alguém que você ama, não vai melhorar a sua situação nem a de lá. Na verdade, em termos psicológicos, choro é catarse, colocar para fora um sentimento de dor. Mas um choro que se prolonga, um choro desesperado, um choro, né, que excede os limites aí talvez da normalidade, pode inclusive te adoecer emocionalmente e psicologicamente, além de complicar a situação do espírito que está do outro lado, que vai se sentir preso a você, não vai se sentir na liberdade o suficiente para seguir sua trajetória espiritual lá do outro lado. Então, Clarence continua dizendo, né, para André Luiz que se ele ama a família terrena de forma verdadeira, é preciso bom ânimo lá no plano espiritual para ser útil à sua família de alguma forma. E a gente não vai ser útil lá se lamentando, né? E sim colocando as mãos no trabalho edificante. Então, amigos e amigas, a gente tem que aprender aqui essa lição de Clarencio, que a gente não deve reclamar. A gente pode estender essa lição para todos os âmbitos da nossa vida, né? Reclamar por reclamar, lamentar por lamentar, não vai fazer que a nossa situação melhore. A gente precisa unir forças para se reerguer, trabalhar, usar as situações difíceis para aprender, trabalhar pelo bem, tanto nosso quanto dos outros. Seguimos para o aprendizado número 7, a importância de desejar, saber desejar e merecer. Nesse capítulo do livro, André Luiz tem uma conversa com Lísias mais uma vez. Né? André gostaria de saber por que ele não tinha conseguido encontrar ainda com aquelas pessoas que o tinham antecedido na morte, como seu pai, sua mãe e alguns de seus amigos. Lísias explica que André Luiz passou 8 anos em sofrimento após a morte, 8 anos lá no umbral, né? Nas esferas inferiores. E durante esse tempo, sua mãe nunca desistiu de interceder por ele, principalmente intercedendo aí junto aos trabalhadores, aos benfeitores de nosso lar. É interessante notar aqui que o socorro só chegou a André Luiz quando, nas palavras de Lísias, o médico da terra vaidoso se afastou e surgiu o Filho dos Céus. Ou seja, quando André mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, né, quando foi de coração essa oração que ele fez, né, uma passagem num livro muito bonita, inclusive, o seu o padrão vibratório da sua mente se dilatou e ele alcançou o socorro. Lísias deixa claro que Deus não espera por nossas rogativas para nos amar. Né? Ele não precisa que nós oremos a Ele para que Ele nos ame. Contudo, é indispensável que nós nos coloquemos em determinada posição receptiva para que a gente possa compreender a infinita bondade de Deus. Né? É importante que a gente esteja receptivo a isso. E a dor é um dos caminhos, não é o caminho, mas é um dos caminhos para que a gente se coloque nessa posição mais receptiva. O encontro entre André Luiz e sua mãe, segundo Lísias, iria acontecer mais cedo do que ele imaginava, né? Que ele não precisava ficar ansioso por isso. Mas Lísias ensina que quando alguém deseja algo ardentemente, você já está no encontro, você já está no caminho da realização desse seu desejo. Então, segundo Lísias, em primeiro lugar, a gente precisa desejar, em segundo, saber como desejar, e em terceiro lugar, merecer o que você está desejando. Em outras palavras, a gente precisa de vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Esses são como uma espécie de requisitos, né, os 3 requisitos, para que a gente consiga alcançar as nossas realizações e os nossos objetivos nobres. Realizações e objetivos nobres. Não vai adiantar de nada você ter vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo, querendo fazer o mal. Né? A gente está falando aqui na seara do bem. Né? Os 3 requisitos para que a divindade, para que o plano espiritual, para que os nossos amigos espirituais nos auxiliem a alcançarmos aquilo que a gente deseja. Vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo. Foi o aprendizado do capítulo 7.
Vamos partir para o aprendizado número 8. Toda manifestação de ordem na Terra procede do plano superior. Toda manifestação de ordem na Terra vem lá do plano superior. As coisas acontecem primeiro lá para depois acontecerem aqui, em outras palavras. No capítulo 8, Lísias passeia pela colônia de nosso lar com André Luiz, né, que observa encantado a arquitetura do local, as pessoas que passam pelas ruas. E aí Lísias explica que os serviços de nosso lar eles estão distribuídos em uma organização, né, social, político-administrativa que se aperfeiçoa dia a dia. Então, mesmo no plano espiritual, aí vem uma coisa bem interessante. Mesmo no plano espiritual, as coisas evoluem, elas se aperfeiçoam, elas se melhoram gradativamente. Ele explica que a organização de nosso lar está dividida em diversos ministérios, né? Ela fala também sobre o serviço, o trabalho que os ministros de cada um deles têm. Esclarece aí, que é importante, a lição daqui, ele esclarece que toda essa manifestação de ordem que a gente tem aqui no mundo, né? Como as coisas são organizadas, como o homem passou a organizar a sua sociedade, como a humanidade se organizou nesse planeta, tudo isso procede do plano superior. Então, nenhuma organização útil, boa, do bem, se materializa aqui na Terra sem que antes os seus raios iniciais partam lá de cima. É de cá, é de lá para cá. Lísias conta para André Luiz um pouco da história da fundação da colônia e também um pouco sobre a arquitetura de nosso lar. Né? Ele esclarece o trabalho gigantesco do governador da colônia, dos ministros que costumam ir para outras esferas para renovar energias, para valorizar seus conhecimentos, obter conhecimentos novos, né? Assim como nós aqui na Terra também precisamos de algumas férias, às vezes, para arejar a cabeça e descansar não só nossos corpos, mas também nossas almas. Isso também acontece nos planos superiores, né? Os ministros trabalhadores têm descansos periódicos que tanto para renovar suas energias, como também para aprender coisas novas e voltarem melhores para os trabalhos que executam. A Lísias ressalta que a maioria dos espíritos lá, em nosso lar, goza de entretenimentos habituais, né, nos momentos de lazer, nos momentos de descanso. Porém, o governador da colônia nunca dispõe de tempo para isso. Ele faz questão que todos tirem férias, mas ele praticamente nunca repousa, quase nunca repousa, mesmo no que se refere à questão do sono. Para ele, a glória é o serviço perene. E você imagina, quem de nós consegue ou conseguiria trabalhar desse jeito ininterrupto, né? Imagina. Lísias explica também que o pensamento do governador ele abrange todos os ciclos de serviço, a sua assistência carinhosa atinge a tudo e a todos na colônia. Isso é fundamental, isso é impressionante. E aí eu me pergunto, né, se o governador de uma colônia espiritual muito próxima da Terra, nosso lar está muito próximo, localizada geograficamente, digamos assim, muito próxima da crosta terrestre, se o governador de uma colônia espiritual dessa natureza, né, nem tão elevada assim, é isso que eu estou querendo dizer aqui, uma colônia de transição, se esse governador consegue fazer isso com seu poder espiritual, trabalhar ininterruptamente, o seu pensamento, sua assistência, né, sua assistência carinhosa alcançar a tudo e a todos na colônia, imagine o poder de Deus. Né? Fica essa reflexão interessante aí para a gente ter sobre esse capítulo 8. Vamos ao penúltimo capítulo dessa palestra, o aprendizado número 9. O plano espiritual também passa por crises e problemas típicos da Terra. A gente mencionou aqui agora que a organização, né, político, administrativa, ela está sempre melhorando, está sempre evoluindo. Então, passa aqui também a ideia de que o plano espiritual também passa por problemas, também passa por crises. Vamos ver como é que isso aconteceu. É nesse capítulo que Lísias conta a André Luiz sobre um problema antigo que a colônia passou, né? Porque André Luiz pergunta a ele como é que é a questão do abastecimento na colônia, já que ele não tinha ouvido falar, dentre os inúmeros ministérios lá da organização de nosso lar, de um Ministério da Economia, por exemplo. E aí Lísias explica como é que funciona o serviço de distribuição, né, de abastecimento da colônia toda, e conta uma história de que nosso lar registra lutas com muitas dificuldades para adaptar os seus habitantes às leis da simplicidade, nas palavras de Lísias. Como nosso lar é uma colônia de transição, muitos recém-chegados lá queriam as mesmas coisas aqui da Terra, né, como comidas, bebidas, eles estavam muito
muito ainda presos aos vícios terrenos, né, precisando absorver princípios vitais que são presentes aqui na realidade que eles tinham enquanto estavam encarnados, né? Isso causou um barulho tremendo na colônia, com muitas reclamações, não só da parte dos espíritos que eram acolhidos na colônia, mas também pelos próprios trabalhadores, que achavam que aquilo não seria possível, graças à natureza dos espíritos que ali chegavam. Aquilo não seria possível o quê? O governador queria que os espíritos entendessem que eles não precisavam mais daqueles fluidos, né, daqueles princípios vitais que eles encontravam na Terra, que o corpo espiritual deles poderia ser nutrido e mantido com princípios mais sutis, né, através de fluidos aí absorvidos através da respiração e da água. E aí muitos trabalhadores de nosso lar não concordavam com isso, achavam que isso não seria possível pela organização, a natureza dos espíritos que chegavam ali, como eu falei. Nosso lar é uma colônia de transição, ainda recebe espíritos ainda com, né, muitas deficiências, vamos dizer assim. E aí a colônia passou por nada mais, nada menos do que 30 anos de grande convulsão social, discussões, confusão entre os trabalhadores, brigas, argumentações, debates, até que o governador tomou as medidas mais duras para controlar os problemas, né? Enfim, e impor a sua vontade, impor a ideia que ele tinha, né? Muitas medidas duras aí, enfim, e implantou esse tipo de alimentação a duras penas, e depois de um período muito agudo, de muitas dores, muitos sofrimentos, o governador saiu vitorioso, né? Outros setores de nosso lar reconheceram o erro e cooperaram com os trabalhadores, com os trabalhos de reajustamento da colônia nesse sentido, né, como um todo, não apenas com essa política, nova política de abastecimento, de alimentação e tudo, mas também com outras coisas, outras mudanças que ocorreram. 30 anos de convulsões sociais. Depois dessa crise, a cidade voltou ao normal, a colônia voltou ao normal. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias aí para os espíritos de lá, nos ministérios da regeneração e do auxílio, né, onde há um grande número de espíritos ainda necessitados, ainda muito ligados às questões aqui mais materiais da Terra. Nos demais, há somente o indispensável, passou a prevalecer aí a lei da simplicidade, e toda alimentação é muito sóbria. No final, todos concluíram que essa suposta impertinência do governador de nosso lar foi uma medida que representou um elevado alcance para a libertação espiritual de todos os membros da colônia. Por quê? Porque isso reduziu essa nova alimentação, essa nova forma de alimentação e viver de forma mais simples, né, apenas com o básico, o necessário, reduziu a expressão física dos espíritos e aumentou o coeficiente de espiritualidade de todos. Ou seja, os espíritos de lá ficaram mais espiritualizados e menos materializados, precisando de menos princípios vitais pesados presentes aqui na Terra. Eles passaram a se espiritualizar mais, né? Ficaram mais sutis, digamos assim. Então fica aí o exemplo de que o plano espiritual, em níveis mais próximos à Terra, também passa por questões evolutivas, enfrenta dificuldades, enfrenta problemas que, ao final, levam ao melhoramento da vida nessas regiões, ao melhoramento da organização político-administrativa da colônia, né? Já que política tem a ver com viver em sociedade. Se a colônia lá é uma sociedade de espíritos, há que haver uma organização política para manter essa sociedade funcionando. E isso também evolui. Então cai por terra, né, nesta obra de André Luiz, aquela ideia que a gente tem do plano superior como um céu, um local perfeito, acabado, já que está tudo pronto, tudo. Não. Eles também passam por processos de melhora, de evolução, né, sempre buscando melhores caminhos para a execução dos seus trabalhos, dos seus serviços e melhores caminhos para que as pessoas possam viver lá. Né? Então fica aqui também um aprendizado da importância da alimentação na nossa evolução. Será que a gente está com hábitos alimentares que vão dificultar o nosso desenlace do corpo físico? Será que temos vícios na carne hoje que vão ser difíceis de ser abandonados? Já são difíceis de ser abandonados agora? Porque se a gente tem algo que a gente não consegue largar hoje, quem garante que a morte vai facilitar esse processo? Não vai, não. Continuaremos presos àquilo que nos aprisiona, né? Comida, bebida, vícios de toda sorte, enfim. Então, começar o processo de purificação da carne agora é um bom caminho para quem quer evitar determinados tipos de sofrimento após o desencarne. Afinal de contas, nós não vamos encontrar lojas de bebidas alcoólicas e restaurantes fast food, por exemplo, no plano espiritual. Então, fica aqui essa reflexão. E por último, a gente chega ao aprendizado número 10.
A água é muito mais importante do que pensamos. Nesse último capítulo, né, que eu estou analisando na palestra de hoje, André Luiz continua o seu passeio com Lísias pelas dependências de Nosso Lar, e aí eles vão visitar o reservatório de água da colônia, um local chamado Bosque das Águas. Reservatório alimentado por um rio, né, esse rio tem as águas trabalhadas lá, processadas, purificadas e tudo, depois distribuída para toda a colônia. Lógico que a água em Nosso Lar é mais, tem outra densidade, né, ela é muito mais pura, quase fluídica, digamos assim. Lísias explica que na Terra ninguém cogita de conhecer seriamente a importância que a água tem. E ele esclarece que em Nosso Lar todos aprendem a agradecer a Deus, né, e aos seus divinos colaboradores por essa dádiva que a água é, né, que ela é um veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza, tanto os bons quanto os ruins. Então, em Nosso Lar, ela é empregada sobretudo como alimento e como remédio, né? Lembrando aí, fazendo paralelo com a nossa realidade aqui na Terra, da água fluidificada que nós tomamos em centros espíritas, que também podemos fluidificar em casa. Nosso lar usa a água não só como alimento, mas também como remédio. Lísias continua sua explicação dizendo que o homem, há muito e muito tempo, é desatento com relação à importância da água, né? Então, ele fala da importância do mar para a terra, das chuvas para as plantações. Sem chuva, a gente não se alimenta, né? Sem chuva, não tem alimento. A importância dos rios para a organização das cidades, etc. Enfim, refletir sobre a importância da água é refletir também sobre a pequenez do ser humano, que se julga dominador do mundo e se esquecendo que se Deus não oferece para esse planeta os recursos necessários à vida, como a água, não tem como sobreviver. Outra coisa interessante de aprendizado aqui é que a água é como um fluido criador, né? A água como um fluido criador, ela absorve em cada lar as características mentais de seus moradores, né? Então ela carrega aí também as expressões da nossa vida mental. Então imagina casas carregadas negativamente, que vibram de forma muito baixa, muito pesada, a qualidade da água que essas pessoas consomem. Então, fica aqui também a ideia de que quem nunca experimentou um banho de água, por exemplo, um banho de água corrente, sentiu uma melhora, né, da saúde, uma melhora da sensação física e também melhora da saúde mental. Então, além de lavar nossa casa material, né, de limpar nossa casa, a água também tem o poder de purificar a nossa atmosfera íntima. Então, vejam bem, a água tem o poder de nos dar vida ao corpo. Nossos corpos são formados, em média, por 70% de água. Tem o poder de equilibrar o nosso planeta, permitir nossa organização em sociedade, carregar nossos fluidos mentais, transformar as expressões de nossa saúde mental, nossa saúde física e muito mais. Purifica nossos corpos, nossas mentes, né? Melhorando nossa atmosfera íntima. Então, é importante aqui a gente ter em mente esse aprendizado de darmos mais importância à água do planeta. É até um recado ecológico aqui, de defensor do meio ambiente, que a água que consumimos, né, em nossas casas, por exemplo, absorve e carrega os fluidos mentais dos moradores, né, do local. Então isso nos ajuda muito a gente pensar muito naquele orai e vigiai, mais especificamente no vigiai, com o objetivo da gente melhorar o nível vibratório das nossas casas, né, mantendo boas relações em família, sem brigas, sem discussões, sem palavrões, enfim, cultivando um ambiente mais saudável em termos de relacionamentos, né? Certamente a gente vai estar contribuindo para transformar a água que nós tomamos em algo mais saudável. E por que não? A gente lembrar sempre de que no momento que a gente toma um copo d'água, seria bastante interessante a gente elevar o pensamento a Deus e agradecer por termos água limpa e saudável para consumir, enquanto milhares de pessoas mundo afora não têm acesso à água ou têm acesso à água de péssima qualidade. Então, agradeçamos a bênção, né, de podermos nutrir nossos corpos aí, manter nossos corpos vivos e sadios com água de qualidade. Isso é muito simples, mas é importante que a gente se lembre. E que a gente bebe vários copos de água por dia, então seriam várias vezes que você estaria elevando o pensamento a Deus em agradecimento por algo muito simples, mas ao mesmo tempo fundamental para a sua existência. Essa é uma dica aí do capítulo 10, um aprendizado que eu tirei do capítulo 10, e assim eu vou chegando ao fim dessa palestra. Eu agradeço a participação de vocês aqui acompanhando
essas reflexões que eu tirei do livro Nosso Lar. Fica aberto o caminho para eu fazer também outras palestras sobre a mesma temática, né? Já que eu abordei apenas os 10 primeiros capítulos, o livro tem 40, então há mais possibilidades aí para frente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixem aqui seu curtir, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar desse conteúdo e convido vocês a conhecerem a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, editado pela editora da FEB. Tem ensinamentos fantásticos, eu aconselho muito a que vocês leiam, não como um romance de ler um capítulo atrás do outro ali, ininterruptamente, rapidamente, mas leiam os capítulos e reflitam sobre cada um deles, sobre o que vocês podem tirar dali para a vida prática de vocês, né? Os ensinamentos que se passam lá no plano espiritual são altamente aplicáveis à nossa realidade aqui na Terra. Fica esse convite a todos de conhecerem mais e se aprofundarem na obra de André Luiz. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.